Kaique Janizewski, Thiago Finch, grandes players do PLR utilizam um princípio muito popular no mercado de infoprodutos que é chamado princípio, de modelagem de ofertas. Você vê uma oferta que está muito validada no mercado, você adapta para o seu produto. Isso é uma das estratégias, mais inteligentes que o mercado acaba utilizando. Às vezes você não tem tanta noção, principalmente de você estar fazendo uma VSL e você tem que ali pegar inspirações, principalmente de ofertas que estão dando muito certo para você estar criando ali a sua oferta. Então você adapta, para o seu produto. Se você está atuando no nicho de relacionamento, você está observando ali algum produto de relacionamento que está dando muito certo, você adapta o seu produto, deixa algo muito melhor, do que você está vendo aquela oferta que está muito validada, que está escalada, por exemplo. Ou até mesmo nicho de emagrecimento, um nicho completamente diferente do seu, e você adapta o seu produto de relacionamento. Então você pode pegar a maneira como foi apresentada naquele produto de emagrecimento e trazer essa maneira que foi apresentada para o seu produto no nicho que você está atuando de relacionamento. Então você pode fazer dessas maneiras. A questão é que muitas pessoas realmente copiam todo o script ali, e provavelmente muda ali algumas palavras do ChatGPT e tal, mas não fica tão 100%, Alguns parágrafos são muito parecidos e se você tiver essa análise bem a fundo, você vai acabar percebendo. Mas assim, a ideia é praticamente essa: você pegar uma oferta muito boa, uma oferta que está validada, e você modelar aí para o seu produto. Mas aí tem um porém. Beleza, se eu vou fazer isso, eu não preciso manjar de script de VSL, que tem aí muito conteúdo no YouTube, Instagram, internet, enfim. Você não precisa aprender, por exemplo, o RMBC muito a fundo, de você aprender ele por completo. A questão é que, se você vai modelar de fato, é muito importante você entender o fundamento de você estar fazendo ali a oferta, entendendo a parte da lead, a história, o mecanismo único, a oferta. Você entendendo essas etapas, a estrutura, você consegue sim estar fazendo uma oferta. Isso ajuda demais, porque você vai entendendo essa estrutura, e você vai entendendo os padrões que aquele copywriter, aquele produtor de PLR fez a sua oferta, fez a sua VSL utilizando essa estrutura. Então, se você, por exemplo, for só modelar, você não vai entender praticamente nada. Então, com a estrutura você consegue ter uma visão diferente. Você começa a entender o porquê, você começa a entender que aquele parágrafo faz parte de alguma etapa da sua VSL. Então isso já muda o seu jogo, Você já começa a ter uma visão diferente. É interessante você estar entendendo ali os fundamentos para você estar fazendo a sua oferta, principalmente tiver também modelando essa oferta que você está construindo. Só entendendo essas etapas de lead, história, mecanismo único e oferta, e você começa a observar também essas transições, Como eu falei, de história para o mecanismo, de lead para história, de história para o mecanismo único para a oferta. Só um exemplo aqui para vocês entenderem melhor do mecanismo único. Algo que você nunca viu antes em nenhum outro lugar. Enquanto os gurus estão fazendo script de VSL longa com o método antigo, você sai na frente com o método único de VSL Express. Já vai falar um pouco ali sobre o produto, do diferencial, porque o método é melhor do que o outro. Então isso aqui serve para vender produtos físicos, digitais, SaaS, também serviços, beleza? A mesma coisa aqui na oferta. Essa transição de oferta também ela é bem diferente, Por exemplo, não é igual a esses produtos que tem no mercado de 1.800, 600 ou até mesmo R$ 500. Vou fazer hoje para você por apenas R$ 147. Por tudo que eu pesquisei, passei anos utilizando esse método, e ainda você vai ganhar mais 3 bônus incríveis, junto com mais os especialistas que me ajudaram a criar esse método, que já ajudou diversas outras pessoas também. Então aqui já vai falar um pouco mais da oferta, e vai falar um pouco do preço também, vai explicar mais detalhes do bônus. Então isso aqui é mais a parte final da VSL, que é a parte da venda, Já vai falar ali do preço, dando urgência, falando até um pouquinho ali do produto, Enfim, então você começa a entender
esses padrões, né? Por isso que é importante você entender um pouco o fundamento do script de uma VSL. Não precisa entender, por exemplo, algo muito a fundo, né? Se você entender isso aqui, você já consegue já modelando uma oferta e você consegue também ver essas transições, né, de uma etapa para outra. Se você não tem prova social, eu consigo vender, você consegue vender. Muitas das ofertas, por exemplo, que eu vejo, né, principalmente de clientes, né, é muito mais a parte lógica também. Você começa a apelar mais para a parte lógica, tá? Do porquê o seu produto ele é bom, do porquê o seu produto é melhor do que o dos outros, que é a parte aqui do mecanismo único, tá? Essa etapa aqui, ela é importante. A parte lógica, né, você vai destrichando tudo do que o seu produto é mais interessante do que o dos outros, né? Então, assim, então você tem que apelar mais na parte lógica, né, do que o seu produto é melhor do que o dos outros que tem no mercado, né, do seu nicho. Então, isso aqui ajuda bastante, tá? Mesmo se você não tiver prova social. Aí vem outro detalhe muito importante também, que é a minutagem da VSL. Hoje em dia é muito importante você entender o seu público, tá? Porque é muito relevante, pessoal. Porque é muito relevante você, por exemplo, ver uma oferta ali de 13 minutos de emagrecimento e tem outra oferta que você está vendo ali na biblioteca de anúncios do Facebook, por exemplo, que tem 30 minutos, né? Então isso é muito relevante. Você precisa entender muito o seu público. Algo interessante também que pode estar meio que mudando até a cabeça das pessoas é a questão dos vídeos curtos, né? Tem o Reels, o TikTok, então isso acaba influenciando, meio que um pouco assim, não vai tipo ser impactante, né? Mas isso meio que influencia a pessoa a ver conteúdos mais rápidos. Então a pessoa acaba assistindo, por exemplo, uma VSL de 8 minutos, né? E se sua VSL é grande, acaba ficando muito monótono, vamos dizer assim. Mas se for interessante para a pessoa, se é um problema real, isso não importa, tá? Se a pessoa tá com problema, ela vai assistir. Igual, por exemplo, uma live de conteúdo. Se for uma live de conteúdo interessante para você, e essa live tem, por exemplo, 50 minutos, você vai assistir porque é algo muito importante para você. Então, é basicamente isso. Mas tem um porém. Você tem que analisar, você tem que ter uma análise ali, né, de você, por exemplo, ver essa questão do tempo. De emagrecimento, por exemplo, ver séries que eu vejo, a maioria, antigamente era mais, né, a minutagem era maior, mas hoje está entre 12 e 13 minutos, tá? Até 15 minutos ali no máximo. Mas antes eu recebia ver série de 20, 23, 25, de relacionamento foi 30 uma vez, então assim, é muito relevante, vai depender muito do nicho, tá? No momento agora, você tem que analisar de agora. Você vai vendo as ofertas e tal, e você vai ver qual minutagem é interessante para o seu produto. O script de VSL com diversos passos devo usar. Depende muito do nicho também, tá? Como eu falei para vocês, como a questão de análise você tem que ter também na questão das etapas que você for utilizar na VSL. Tem um vídeo muito bom que eu falei aqui sobre o Viterbi, né, que é uma oferta do João Campos. É um produto, né? Ele fez ali o VSL para o produto dele. E eu fiz um vídeo explicando alguns detalhes dessa oferta. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo muito top, você pode assistir lá, beleza? E eu explico melhor algumas das etapas que não tem na VSL, tá? Mas enfim, aqui por exemplo, alguns scripts de VSL você for analisar, é algo muito curto, algo muito rápido. Isso por conta do nicho, como eu falei para vocês. Se você for observar, algumas VSLs têm ali, por exemplo, sem a parte da história. Acontece que você tem que ser muito rápido, tem que ser muito ali, muito direto ao ponto, por conta do público. O público às vezes já está tão manjado naquele problema, naquele tipo de oferta, né? Já viu diversas outras ofertas que ele quer algo mais direto ao ponto e quer que você explique da maneira assim, não que seja tão enrolado assim, por exemplo, com história, enfim. Mas isso não quer dizer que sem a história isso vai meio que não dá certo a série. Não, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, ó, vai depender muito do nicho. Eu quero chamar a atenção bem rápido do meu público. Então, na lead, nos primeiros segundos ali,
vai ser tipo 30 segundos de lead, depois mecanismo único, sem a parte da história. E na parte do mecanismo único vai ser 2 minutos explicando ali de como o meu produto pode ser bom para essa pessoa. E depois vem a parte da oferta vai ser algo bem rápido também, vai ser tipo 2 minutos. Então ali deu praticamente menos de 5 minutos ali uma oferta. Então é algo bem direto ao ponto. Então você tem que analisar muito bem aí. Ah, tem que seguir à risca todas as etapas. Não, pessoal, você tem que entender muito bem sobre o seu público, tá? Por isso que é importante você manjar muito bem do público, do seu nicho. Então aqui sobre a visão macro, né, em tudo que você for aprender no script de VSL Express, né, que é uma VSL curta, ela não vai se aplicar também somente para público frio, né, e também para público quente, morno ali e tal. Então você pode estar aplicando para diversos tipos de público, beleza? Não somente como geralmente a galera aplica, né, público friozão mesmo, né, joga pessoas ali e tal e manda bala na VSL. Não, não se aplica somente para esse tipo de público. E você pode também adaptar para o WhatsApp, tá? Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, né? De você aprender o script, né? Você começa a ter ali uma noção a mais e você começa a adaptar também o script para o WhatsApp. Eu fiz um vídeo sobre isso aí. Vou deixar aqui também na descrição, aqui no vídeo, beleza? E você começa a fazer também um script utilizando essa metodologia, vamos dizer assim, para criativos em vídeo. Vídeos reviews também, tanto para YouTube, né? Pegar ali o script e adaptar para um estilo de vídeo review. Você começa também a fazer isso aí muito bem, se caso for postar no YouTube, enfim, se tiver um canal. Então, isso aqui é bem interessante. Olha o tanto de coisas que você pode aplicar em outros tipos de método, né? Utilizando esse método de VSL Express. Se você precisa de edição de VSL, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? O primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Chama lá no direct lá que você pode ter uma edição top aí pro seu produto, beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.